Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade na nossa série JLCP Responde Zabbix. Se você está chegando agora e ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar o link aqui na descrição e também aqui no card para você assistir logo depois desse. Também se você está chegando agora e não sabe, o que é o JLCP Responde Zabbix, basicamente é o seguinte, a gente vai pegar as perguntas que nós recebemos em nossas redes sociais, algumas perguntas que a gente vê na comunidade e até perguntas que clientes nos fazem durante consultorias e projetos de implementação. Essas perguntas nós vamos transformar ela num formato de aula de até 15 minutos, podendo passar um pouco mais ou um pouco menos. O objetivo é que essa aula seja dinâmica e que você entenda os conceitos para que você consiga tirar a sua dúvida e resolver o seu problema pontual. Então bora lá, vamos ver qual que é a pergunta de hoje, Bom dia, eu queria tirar uma dúvida. Como eu consigo fazer para a trigger só alarmar após 15 minutos de incidência? Essa é uma pergunta muito interessante, Porque a gente tem basicamente alguns tipos de trigger e essas triggers elas são definidas através de funções. Então nós temos alguns tipos de funções de trigger. Atualmente, agora na 6.0, nós estamos dividindo isso em 9 tipos de funções, 9 categorias ali. Aí a gente vai ver essas categorias em um outro momento. O objetivo agora é a gente falar como que eu faço para configurar uma trigger para alarmar após 15 minutos. Isso faz com que essa trigger ela se torne menos sensível, ou seja, ela não vai ficar alarmando toda hora que tiver um problema, beleza? Então vamos lá, bora para a nossa lousa e vamos ver agora como que a gente faz para resolver isso, tudo bem? Maravilha, já estamos aqui na nossa lousa, então. A gente tem basicamente dois tipos de funções de trigger, ou dois tipos de trigger que a gente configura. Mas seria o seguinte, são trigger menos sensível, ok? E são triggers mais sensível, beleza? E como que seria, como que eu faço para definir se uma trigger é mais sensível ou menos sensível? Bom, vamos colocar dois exemplos aqui, Vamos colocar o menos de um lado e o mais do outro lado. Então vamos supor que a gente tem aqui o eixo, de um gráfico, beleza? Vamos fazer os dois do mesmo lado, aqui. E vamos supor que a gente tenha um limite, um alarme ali de CPU. Vamos supor que é CPU maior ou igual a 90%. Esse seria o nosso threshold da nossa trigger, Então vamos imaginar esse cenário, ok? Como que funcionaria uma trigger mais sensível e uma trigger menos sensível, Vamos começar aqui pela mais sensível, que seria, por exemplo, o last, ok? Então no last, aqui nós temos o 100, beleza? Aqui nós temos o 90. E aqui a gente tem, por exemplo, 80, E aqui nós temos 80. Beleza? Mesma coisa eu vou considerar para o outro lado, então. Aqui nós temos o 100. Aqui nós temos o 90. E aqui nós temos o 80. Vamos simular os dados coletados, pessoal? Vamos supor que a gente vem coletando aqui, E aí sobe, desce, sobe, desce e aqui sobe de novo e aqui só termina, beleza? Então esse é o primeiro cenário aqui do menos sensível, Vamos desenhar primeiro esse formato. E nosso threshold faz com que alarme aqui, acima dessa linha tracejada vai alarmar, Perfeito. Vamos fazer o mesmo cenário aqui para o mais sensível. Então, eu vou pegar aqui, eu vou tentar deixar o gráfico parecido. Ok. Talvez não fique 100%, mas beleza. Aqui a gente já tem uma ideia. Maravilha. Então, olha só, vamos fazer também a linha da nossa trigger, do nosso limite. Ok? Perfeito. O que acontece com a trigger mais sensível, pessoal? Olha só, a trigger mais sensível, que é o last, ou seja, o último valor coletado, nós vamos ter um alarme, vou colocar aqui de laranja, toda vez que passar do limite. Então aqui, gerou um alarme, aí ele desceu, aqui gerou outro alarme, e aqui gerou outro alarme. Vamos supor que cada coleta, nesse caso, é a cada 5 minutos. Então o intervalo de atualização é de 5 minutos, ok? O que a gente poderia fazer na menos sensível? A gente poderia alarmar
aqui, ó, aliás, antes de alarmar aqui, a gente veria, ó, esse foi uma coleta, aqui foi outra 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 coleta, beleza? Isso poderia acontecer ali igual no mais sensível também. E aqui, ó, ele passou aqui e depois aqui, beleza? Então aqui nós tivemos alguns pontos de coleta, né? E como que a gente faz para controlar? Mesmo cenário, se fosse no mais sensível, ele iria alarmar toda vez que passa aqui dessa linha tracejada vermelha. No menos sensível, nós temos algumas opções, tá? Uma das opções é nós utilizarmos a função average, ok? Outra opção é a gente usar a função mínimo. Outra opção, a gente utilizar a opção count, tá? Para esse cenário dos 15 minutos, eu recomendo essas três aqui. Nós teríamos uma quarta ali, que é o máximo, mas o máximo é mais quando a gente vai verificar a disponibilidade de um serviço. Então, vamos considerar só a média, o mínimo e o count. Perfeito. Vamos, antes de a gente ver no detalhe a média, o mínimo, o count, só vamos revisar a sintaxe da trigger, né? A sintaxe da trigger nada mais é do que a gente vai colocar a função, ok? Então, deixa eu tirar aqui, ó. Vou colocar a sintaxe. Opa! A sintaxe da trigger nada mais é do que a function, beleza? E aqui eu vou colocar qual que é o host, qual que é a key do item, a chave do item, beleza? E aqui, vírgula, os parâmetros. Esses parâmetros, eles são opcionais, né? Dependendo da trigger que você está usando, da função de trigger que você está utilizando, beleza? Esses parâmetros a gente pode colocar em dois formatos. No formato aqui, vou colocar até embaixo, os parâmetros. Podemos colocar em dois... formatos. Nesses dois formatos, nós temos o seguinte. Nós temos aqui um hashtag, né? Que ele significa quantidade de valores coletados, beleza? E nós temos aqui o tempo, né? Por exemplo, 10 minutos, 300 segundos. Isso daqui é o tempo. Tempo não, período. Período de coleta. Perfeito? Então vamos falar aqui sobre cada uma das funções, né? Para a gente tornar ela menos sensível, ok? Para a gente tornar essa trigger menos sensível e ela alarmar só depois de 15 minutos. Então vamos lá. Vamos fazer algumas linhas do tempo aqui, né? Se a gente poderia, por exemplo, colocar aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Beleza. Temos aqui, ó, a média, tá? Então posso considerar o quê? A média. Aí eu vou colocar aqui o host mesmo. Então, o nome do host que a gente está tratando, a chave do item, que pode ser uso de CPU, por exemplo, ok? Vírgula, dos últimos 15 minutos, a média dos últimos 15 minutos, for maior ou igual a 90. Isso vai fazer com que eu pegue a média dos últimos 15 minutos coletados e, tá? A média dos últimos 15 minutos coletados, se for maior que 90, alarma. Uma outra função que a gente vai utilizar aqui, a sintaxe dela seria então, ó, o host, né, mínimo, o host, aqui a chave, beleza, vírgula, posso colocar também aqui, ó, 15 minutos, maior, igual a 90. Então, o que ele está analisando aqui, ó, se o valor mínimo coletado dos últimos 15 minutos for maior ou igual a 90, alarma. Ou seja, se o valor mínimo for 90, significa que ele sempre está coletando acima desse valor. Então, é uma boa ideia de a gente estar utilizando, porque assim a gente não tem um desvio ali por causa da média. E aí, por último,
eu colocarei aqui, ó, o count. O count é o seguinte, nós temos aqui, então, o host, beleza? Aí nós temos aqui, e aqui nós temos o count, aí aqui fica interessante, porque a sintaxe do count é um pouco diferente. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, né? Então aqui, ó, na documentação oficial, nós temos o seguinte, olha só, nós temos os grupos, né, de agregação aqui, que a gente tem de cada função, function group, beleza? Dei até um zoom aqui. O que nós estamos procurando é o count, mas cuidado, não é esse count aqui do aggregation function, é o count do history function, né? Então quando eu clicar aqui em history function e vou procurar por count, olha só que interessante, ele já vai trazer para a gente. Olha só, change count, não é esse, o que a gente quer é o count. Então deixa eu colocar até um espaço aqui para ver se acha melhor. Pronto, já chama. Ó. Número de valores definido em um determinado período de tempo. Então olha só, nós vamos ter o host key, o parâmetro de tempo, qual que é o operador e qual que é o partner. Então aqui ó, no operador, por exemplo, a gente pode usar aqui ó, maior ou igual, GE. Então ficaria mais ou menos da seguinte forma. Vamos ter o count aqui, ok? Dos últimos 15 minutos. Se for maior ou igual a 90, beleza? Então, por isso esse maior ou igual aqui do GE, maior ou igual a 90. E aí eu posso considerar aqui se for acima de maior que 3 coletas, tá? Maior que 3 coletas. Maior ou igual a 3 coletas. Maravilha. Dessa forma aqui, o que eu estou fazendo, né? Então, se nos últimos 15 minutos for maior ou igual a 90, nem 10, ó, coloquei 90 e falei 90 e escrevi 10. Então, aqui, ó, se for maior ou igual a 90, ok? E for maior ou igual a 3. Como assim, Robert? Esse count eu fiquei confuso. Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre ele, mas basicamente o count funciona da seguinte forma. Nós temos aqui, pensa numa caixa imaginária, é a caixa do count. Beleza? E aqui são os dados coletados, ok? Dados coletados. Então vamos supor aqui, ó, 80, ele é maior ou igual a 90? Isso aqui é não, então ele não entra para o count. 91, ele é maior ou igual a 90? Aqui a resposta é que sim. Então aqui no count ele vai ganhar 1. Beleza. Agora eu recebi aqui o seguinte, eu recebi 93, ele é maior ou igual a 90? A resposta é sim. Então count agora ganha 2. 95, ele é maior ou igual a 90? A resposta é que sim. Então aqui ó, o count ele já tem 3. Então de 4 coletas, 3 foram maior ou igual a 90. Beleza? Então nesse caso aqui, eu já teria um alarme. Então dessa forma a gente poderia estar configurando. Então relembrando, para a gente alarmar uma trigger após 15 minutos de incidência, o ideal seria a gente utilizar a média, o mínimo ou o count. O count eu dei uma breve explicação aqui para você estar entendendo como que ele funciona. Observem sempre qual que é o operador que a gente vai utilizar. Então o valor que a gente vai procurar, o operador e o threshold. Então a gente vai procurar nos últimos 15 minutos de coleta se o valor que recebido é maior ou igual a 90. E aí o count cria essa caixa imaginária aqui e ele armazena os valores que são acima do que a gente definiu. Beleza? E aí depois a gente faz um comparativo com isso. Então, por isso aqui, o maior ou igual a 3. Beleza? Então, dessa forma, a gente consegue configurar as nossas funções de trigger para elas ficarem menos sensíveis e dessa forma gerar menos falso positivo, beleza? Então, estudem mais sobre funções de triggers. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma outra dúvida relacionada a isso, já deixa aqui nos comentários, beleza? E faz o seguinte, se você já ficou até aqui, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser avisado sempre que a gente soltar um novo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!